Thomas, vamos começar, né? O pessoal vai entrando na sala aí na medida do possível e a gente vai divulgando aqui também, sempre. Graças a Deus, como eu te falei, o projeto tem dado super certo. Muita gente entrando, muita gente visualizando, principalmente Uhum. o pós-live é muito bacana, né? Eu tenho Sim, deixado os vídeos gravados, colocando lá no IGTV, e uma sim. visualização enorme, quase que 6 vezes mais do que entram na live, né? A gente tem esse retorno, né? Para quem faz a live, você tem um retorno ali de quantas pessoas assistiram ao vivo, Sim, e sim, sim. depois essas visualizações, muito bacana também. Então, eu começo sempre falando sobre o projeto, tá? O que Então, é vai o lá. projeto Prosa de Empreendedor? Você me conhece há bastante tempo já, né? Se não me engano, há seis anos já, né? Foi 2014? 2014, Valdez, 2014 que a gente fez a Semana Global, foi isso mesmo. Exatamente. Então, empreendedorismo na veia. E o Prosa de Empreendedor, boa noite, Giacomini, Xadrez, entrou aí na sala agora também. Sim, eu estou vendo aqui. O, Boa noite. o Prosa de Empreendedor, ele era um blog, né, um antigo blog, que eu escrevia alguns textos, alguns artigos referente a empreendedorismo. E isso lá em Sim. 2014, exatamente em Uhum. 2014, quando eu comecei realmente a trabalhar isso mais forte, né? E ficou um pouco esquecido, né? A gente às vezes vai deixando alguns projetos de lado, trabalhando com outros, e ele ficou um pouco esquecido. E escrever sempre foi algo que eu gostasse muito. Porém, a pandemia veio como a solução para esse esquecimento, né? Por que não colocar isso em atividade novamente, para que a gente possa ajudar de outra forma? Antes era por escrita, e agora de Uhum. uma forma falada, né? Transmitida, de uma forma mais simples, como eu te falei, né? O prosa, o nome mesmo já diz, né? Bem mineiro, prosa, a gente gosta de uma boa prosa e levar isso de uma forma bem natural, bacana mesmo para as pessoas. Sim. Era um momento, eu acho que era um momento, e muita gente me deu esse feedback desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Muita gente passou pela situação que talvez eu tenha passado no primeiro dia da pandemia. Eu já comentei isso aqui diversas vezes, que no primeiro dia da pandemia, do decreto municipal, você se pega pensando, né? Boa noite, Bruna. A Bruna, psicóloga, deu uma entrevista maravilhosa para a gente aqui também. As pessoas ficaram muito transtornadas com isso. E eu também. Sim. Né? A gente não sabia o que estava por vir pela frente. No primeiro dia de pandemia, eu pensei, e agora? Eu dependo de clientes para sobreviver. Né? Uhum. E grande maioria deles, pessoas jurídicas. Sim. Se eles não tiverem vendas, se eles não conseguirem trabalhar com os serviços dele, dificilmente a contabilidade vai sobreviver, a consultoria vai sobreviver. Né? E Sim. esse foi o meu primeiro pensamento, de medo realmente. E no segundo Uhum. dia me veio à cabeça, peraí, como consultor empresarial, como alguém que gosta de passar conhecimento, talvez esse seja o momento, né? Da Sim. gente também receber conhecimento, tanto é que assisti diversas lives suas, diversas aulas suas, por esse motivo. É um momento de aprendizado, você tem que sair do seu lugar, né? Sim. E daí surgiu o Prosa de Empreendedor novamente, né? Voltei com o Prosa de Empreendedor nesse formato e tem sido muito gratificante para mim, muito gratificante mesmo para mim, porque tenho conversado com pessoas maravilhosas que têm trago conhecimento, tanto para mim quanto para os meus clientes, tanto para pessoas que eu nunca vi na vida que entram na live, né? E isso é o Sim. bacana da live, pessoas que Aham. vão se descobrindo, no outro momento te chamam no particular e te falam alguma coisa bacana, e isso é muito legal. Então, para a gente começar, Thomas, eu sempre falo que o mineiro gosta de um bom cafezinho, né? Sim. Eu te convido a contar a sua história ao lado de um bom cafezinho. Você me passe o seu currículo.
Eu só poderia falar algo da seguinte forma. O Thomas é um inspirador para mim. Esse é o currículo que eu posso passar do Thomas para todo mundo que está assistindo. Quem é o Thomas? Quem é o Thomas? O Thomas é alguém que brinda a todos que estão aqui presentes. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por doarem o seu tempo para nos acompanharem, prestigiar esse projeto tão bacana do Valdez. O Thomas é um alemão que veio muito jovem para o Brasil, se criou em São Paulo, capital, se formou em administração de empresas, com uma especialização na área de gestão internacional, pela Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, e acumulou, ao longo desses anos, mais de 35 anos de experiência no setor de serviços, originalmente atuando no segmento da hotelaria, no Brasil. Aí depois eu passei uma temporada na Alemanha, durante 4 anos eu vivi na Alemanha, onde eu acabei fazendo uma especialização na culinária. Então eu sou um cozinheiro formado e, segundo a minha esposa me diz, nós celebramos ano passado 30 anos de casamento. Esse foi um dos pré-requisitos para eu ser escolhido. E essa eu não sabia. Cuidar da parte da gastronomia da casa. Então, foi uma experiência muito interessante. E nessa jornada na hotelaria, Valdez, o que acontece? A primeira coisa que eu aprendi foi a importância do atendimento ao cliente. Veja bem, eu comecei na área de reservas e área de recepção. Então, o primeiro contato que um hóspede tem, eu trabalhava no Hilton Hotel em São Paulo, então muitas pessoas que vinham de fora, vinham pela primeira vez para o Brasil, tinham contato conosco no hotel, já no ato de fazer as reservas e depois na hora do check-in. Então foi uma experiência que me mostrou a importância do atendimento do cliente. E quando a gente pensa nesse momento hoje da pandemia, como é que nós estamos tratando os nossos clientes? Será que nós fizemos contato com aqueles que nos atendemos algum tempo atrás, por um motivo ou outro descontinuaram o serviço conosco, mas eles fizeram parte da nossa jornada e podem eventualmente hoje estar necessitando de algum tipo de orientação, algum tipo de apoio, não é? Então, o atendimento ao cliente é uma coisa muito relevante que, na prosa de empreendedor, certamente quem nos acompanha aqui são empreendedores, talvez autônomos, com sua própria atividade, ou eventualmente tem uma equipe que trabalha junto consigo. Mas atendimento ao cliente é uma coisa essencial, porque no final das contas, ele é o nosso patrão. É ele que nos permite realizar a nossa vocação, realizar aquela atividade que nós escolhemos para fazer, que nos permite nos realizarmos enquanto pessoas, nos realizarmos enquanto profissionais, mas a gente só consegue isso se a gente consegue entregar valor para ele. Então, essa foi um dos grandes aprendizados que eu tive nessa experiência enquanto eu trabalhei na área de alimentação, de hospedagem. Aí depois, eu fui para a Alemanha e comecei a trabalhar no hotel, no setor de eventos, e depois eu acabei parando na cozinha. E na cozinha eu me identifiquei, porque aquilo lá era uma bagunça. Tinham pessoas da Alemanha, inclusive, mas tinham pessoas da Itália, tinham pessoas da França, tinham pessoas da Coreia, tinham pessoas da Inglaterra, tinham pessoas dos Estados Unidos, tinham vários brasileiros lá também. E era uma coisa muito divertida, barulhenta, movimento para cima e para baixo. E a aprendizado da cozinha, cara, é uma logística de uma complexidade ímpar. Pensa você o desafio de atender uma mesa, não estou falando em restaurante por quilo agora, tá? Estou falando em restaurante à la carte, um cardápio com vários pratos diferentes, com componentes diferentes, com técnicas de preparo diferentes, que precisam todos sair juntos ao mesmo tempo e quentes. Então, isso lá atrás representa todo um processo de planejamento gigantesco. Controle de qualidade, não é? Precisão, cálculo de custos, e ainda tem um elemento artístico em volta. Então, foi uma experiência muito rica que me serve hoje ainda, a questão da gastronomia. Depois de passar 4 anos na Alemanha, eu cansei da Alemanha, porque mesmo sendo cidadão alemão, eu estou falando da década de 80, tá? Antes da abertura do Muro de Berlim, antes, né,
na época que a gente vivia Guerra Fria ainda. Então, eu voltei para o Brasil, até porque o exército alemão estava querendo me recrutar por ser cidadão alemão. E quando eu concluí o meu curso técnico lá, eu era elegível para ser recrutado e não estava afim de prestar serviço militar na época. Eu voltei para o Brasil e continuei na área de hotelaria, porém aí agora na área de alimentação, de gestão dos custos e receitas, né? Da parte de alimentos e bebidas. Então, a questão da noção de estoque, a importância de você administrar bem o seu estoque para ter certeza que os produtos que você tem são produtos que estão de acordo com o que a sua clientela está buscando. Porque muitas vezes a gente corre assim no erro de comprar coisas porque estão em promoção. Ah, vou comprar esse negócio e depois vou vender. Mas muitas vezes o cliente não precisa disso, não quer isso. E o teu dinheiro foi convertido numa mercadoria que ficou parada lá e que agora está te custando espaço e não está rendendo. Então, a importância da gestão adequada de estoques que eu aprendi nesse processo foi muito grande. Também a importância da precificação. Como a gente calcula os preços de venda sem deixar de levar em consideração aquelas coisinhas miúdas, pequenas, que passam desapercebido, mas que são necessárias para a sua organização funcionar. Estou me referindo a, por exemplo, custo de energia elétrica, estou me referindo ao equipamento que você usa, estou me referindo a software, licenças de software, tudo isso tem custo, tem valor e que de alguma maneira precisa ser pago. E se você não considera isso na precificação do seu serviço ou do seu produto, quem paga a conta é você. E aí a tua margem de lucro vai embora. Tá? Então, essa foi uma experiência muito interessante. Eu sei que depois de 6 anos atuando na hotelaria, eu confesso que eu cansei do ritmo de trabalhar 24 horas, enfim, feriados, finais de semana, etc. E fui um pouco em busca de qualidade de vida. E acabei migrando para a área de catering. A área de catering é uma área de restaurantes industriais e grandes eventos, que aí toda a bagagem que eu já trouxe da hotelaria me foi extremamente útil, e aí eu comecei a aprender o grande desafio da liderança, que aí eu passei a ter equipes para liderar. E esse é um grande desafio que os empreendedores têm hoje, não é? De construir uma equipe, de criar um processo de trabalho em que haja clareza, haja transparência, haja autonomia, para que a equipe como um todo possa funcionar de uma maneira adequada. E nesse processo eu fiquei 7 anos trabalhando nessa área de alimentação institucional, inaugurando restaurantes. Eu trabalhei numa empresa de restaurantes industriais que prestava serviços, isso em São Paulo, né? Na época eu voltei para o Brasil e a gente atendia empresas que tinham 200 refeições até usinas que tinham 18 mil pessoas para se alimentar por dia. Então, era um leque extremamente diversificado e várias operações espalhadas pela grande São Paulo. Então, a questão de gestão com operações dispersas passou a ser um desafio muito grande também, até a logística de movimentação para poder fazer o gerenciamento disso. E o que foi muito bacana naquela ocasião, eu sempre gostei de tecnologia, né? Eu tive meu primeiro contato com informática em 1987. Pra você ter uma ideia. Em 1987, lá no Hilton, existia um equipamento chamado Commodore, que era um computadorzinho, que trabalhava com 2 disquetes, não tinha HD, não existia HD na época ainda. Né? Quem está ouvindo Muita gente nem deve saber o que é disquete mais, né? Não é nem CD, era disquete, Valdir. É. Disquete. Né? O disquete lá, você tinha o sistema operacional no disquete, o disquete tinha, gente, pasme, 264 KB de memória. 264 KB, tá? Não era um mega, não. Não. 1/4 de mega. Que você tinha o seu sistema operacional e o outro disco com 1/4 de mega que você tinha os seus dados. E a gente fazia milagre com eles. Aí eu comecei a aprender planilha nessa época ali, foi muito bacana. E, enfim, então essa experiência foi muito rica no sentido de mostrar
pontos importantes que o empreendedor precisa desenvolver e trabalhar e reciclar, e o momento hoje da pandemia é muito oportuno para isso, para a gente poder olhar de novo como é que está o nosso processo de gestão, como é que está o nosso processo de administração, como é que está o nosso processo de liderança. E daí a natureza, né, do título desse nosso encontro, da prosa, né? A liderança e agora para... Até esqueci, como é que chama a nossa live mesmo, Valdez? Conta para mim aqui. Me deu um branco Ah, agora. o nosso tema? É, O nosso tema, o papel do líder na reinvenção dos negócios. o papel do líder na reinvenção dos negócios. Então, chegou para pôr à prova aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa jornada, se aquilo ainda nos serve. E aí eu posso dizer para você o seguinte, eu fiz uma enquete com um grupo de empresários, né, perguntando para eles qual era a dor deles hoje, diante da pandemia, qual que era a necessidade que eles tinham. Em primeiro lugar, obviamente, apareceu a manutenção, melhorar o faturamento, visto que muitos deles tiveram faturamento praticamente encerrado, não é? A questão de se adaptar e se reinventar a esse novo contexto em que a gente vive. Te Em cortando só terceiro um lugar, minutinho, Thomas. pois não? Eu também fiz uma pesquisa similar Sim. e, coincidentemente, os dois primeiros pontos foram os mesmos. E ontem a gente falava sobre isso aqui, sobre a reinvenção. E em todas as lives do Prosa de Empreendedor, a Sim. palavra-chave é reinvenção. Depois a gente vai Pois conversar sobre isso, mas pode continuar seu é. raciocínio. Né? Aí o terceiro item que veio é como se posicionar, como divulgar a sua marca. Porque tem muitas pessoas que ainda não exploraram o universo do digital no ponto de vista de marketing. Tá? E agora chegou a hora, ou você está dentro, meu amigo, ou se não, você corre o sério risco de sucumbir. Tá? Exatamente. E aí vieram outros pontos, como ser mais produtivo, captar novos clientes, né, manter a equipe motivada, unir a equipe, como enfrentar objeções dos clientes e por aí vai. Mas o fato é que, depois daquela experiência que eu tive junto com o segmento da área de catering, já trabalhei 7 anos lá e cheguei num ponto de gerência em que o próximo passo seria galgar um posto de diretoria, mas aí tinha questões políticas no meio. Eu falei, gente, vou buscar outra coisa, já cansei desse negócio. E foi muito interessante que isso foi na época de 1994 para 95, justamente quando houve uma mudança importante na economia brasileira, onde foi implementada a primeira, a tal da Unidade Referencial de Valor, a famosa URV, que depois deu origem ao real, quando houve a abertura do mercado brasileiro. E Sim. naquele momento, eu tive o privilégio de ser contratado para trabalhar numa empresa do ramo de entretenimento, especificamente no setor de parques temáticos, que é uma empresa que hoje não existe mais, mas certamente deixou muita história, que é o Play Center. Sim. O Play Center foi uma escola fantástica, onde eu pude aproveitar toda essa bagagem que eu tive o privilégio de acumular ao longo da minha jornada, de atendimento a cliente, de cursos e bebidas, de logística e tal, para fazer o trabalho, o desenvolvimento e a expansão das áreas de lazer nos shopping centers, né? Então, dentro do shopping center, você tem aquelas áreas que tinha o antigo fliperama, mas aí já era um fliperama melhorado, com brinquedos maiores para a família, uma série de coisas. E a gente atendia operações no Brasil inteiro, na Argentina e no Uruguai. Então, o desafio de fazer a logística, de fazer a gestão e acompanhamento de equipamentos cresceu consideravelmente. E foi um momento em que o mercado estava expandindo muito. Como eu era uma das poucas pessoas na empresa que falava inglês e outros idiomas, me deram um desafio para cuidar da parte da importação dos equipamentos. Ou seja, eles estavam comprando o dólar, o real, né, se praticamente equiparou 1 a 1 ao dólar. Então, havia uma expansão muito grande. Foi no momento em que, inclusive, o parque Hopi Hari estava sendo desenvolvido. Eu acompanhei a implantação desse projeto.
E aí eu acabei sendo contratado para cuidar dessa parte da compra e importação dos equipamentos. E aí, enfim, eu tive um orçamento lá de 55 milhões de dólares para executar, onde a gente trouxe vários equipamentos, comprei montanha-russa, comprei carrossel, comprei containers e containers de simuladores. E era muito bacana, Valdez, porque eu tinha que, para poder estar atualizado, eu viajei muito. Viajei para o exterior, viajei para a Europa, para os Estados Unidos, participei das principais feiras. E eu era pago para me divertir, cara. Foi uma época linda, maravilhosa. Eu me diverti, Imagino. eu realmente curti demais essa época, foi muito bacana. Até que veio a maxi desvalorização do real, as coisas começaram a frear. E aí eu me defrontei com o meu primeiro cartão vermelho, ou seja, Thomas, obrigado, seus serviços não são mais necessários, você está demitido. Eu falei, ah, legal. Isso foi 15 dias antes do Natal e 3 semanas antes de nascer meu primeiro filho. E Nossa. eu pensei, bom, e agora? E agora? Felizmente a empresa era uma empresa muito séria e eles me apoiaram com o processo de recolocação no mercado e me disponibilizaram uma consultoria para fazer esse processo todo. E naquele momento eu me dei conta e admiti que eu tenho uma veia empreendedora, que eu sempre tive, sempre fui muito atirado para fazer as coisas e que era hora de eu testar carreira solo. E assim eu comecei, então, aproveitei que eu tinha construído uma rede de relacionamento muito privilegiada naquele segmento do entretenimento, acabei fechando uma parceria de representação comercial com um fabricante italiano de equipamentos. Então, a questão do comércio exterior, trabalhar com fusos horários diferentes, culturas diferentes, também é um desafio grande, né, que o empresário tem nesse mundo globalizado hoje, de você Sim. poder atender mercados, né, clientes de outros países também. E comecei a desenvolver essa atividade, e disso acabou criando uma sociedade com um grupo de italianos que estavam trazendo para o Brasil a tecnologia da fotografia digital. Nós estamos falando final dos anos 90, começo dos anos 2000. E aí nós montamos uma empresa de fotografia digital para o setor de entretenimento, ou seja, aquela foto que você pega lá na montanha-russa, quando você está na decidona, né? Nós Sim. montamos o sistema no Hop Hari, no Play Center, depois nós adaptamos um processo no Parque Wet n Wild, no mundo da Xuxa, e também fizemos um trabalho de eventos, com a fotografia sendo entregue na hora do evento, com um acabamento, com uma arte personalizada do evento como um souvenir. Então, viajei aí pelo Brasil afora, fazendo eventos para Unilever e para a revista Quem, fizemos eventos em Salvador, no Recife, Maranhão, Rio de Janeiro, junto com os atletas olímpicos, né, de 2000. Então foi uma operação muito bacana. Mas aí é aquela história, né? O mercado abre, vem a concorrência, e a gente trabalhava com produto de ponta, de primeira linha, equipamento de primeira linha, e a gente começou a se deparar com concorrentes que vinham com a famosa Cybershot da Sony e que estavam imprimindo em papel convencional em impressora de jato de tinta. A gente tinha uma impressora de sublimação térmica, que era o supra-sumo, era a Mercedes da época, né? E, obviamente, isso tem uma relação custo-benefício diferente. E aí a gente viu que aquilo começou a se transformar num mercado complicado. Foi quando surgiu uma oportunidade de ajudar um outro grupo de empresários na área de alimentação de novo a trazer uma rede de restaurantes americana para cá. Aí eu acabei montando a equipe, fazendo todo o planejamento, fomos para os Estados Isso Unidos. já em Minas Gerais? Não, isso foi antes, foi pouco antes de Minas. Foi pouco antes de Minas. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei 3 meses lá fazendo todo um treinamento, né, para absorver a cultura do negócio, entender a coisa. E aí aqui no Brasil a gente fez toda uma linha de desenvolvimento dos fornecedores para adaptar os produtos, para acertar o cardápio, né, participamos do processo da construção do restaurante. Então, eu trabalho com arquitetura, você juntar fluxo, juntar engenharia com logística, essas coisas todas, né? Foi muito bacana. Mas aí os sócios se desentenderam e aí acabou que eu saí do projeto. E aí que surgiu a oportunidade de vir para Minas Gerais. Em 2005 eu recebi um convite para vir trabalhar com o falecido Roberto Gutierrez, num projeto da holding dele, que é o Lagos do Treme, um empreendimento
altíssimo bom gosto, né? Uma boutique praticamente, é um resort boutique, e onde eu pude juntar toda essa experiência de entretenimento com eventos, com alimentação, para poder desenvolver o projeto deles, que começou, a gente aproveitou a estrutura para trabalhar eventos grandes, né? A Fiat, por exemplo, fez um test drive no lançamento do Ideia para toda a imprensa ali no Águas do Treme. Tivemos vários eventos sociais de grande porte, casamentos, de personalidades, eventos esportivos também. E aí o turismo que passou a ser um dos mercados fortes aqui, porque Minas Gerais estava se preparando para receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas também. Então houve um movimento muito bacana. E aí, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de ter um contato mais próximo com o poder público e trabalhar com a Secretaria de Estado de Turismo no projeto de desenvolvimento do chamado Circuito das Grutas, né? Uma região aqui que abrange não só Sete Lagoas, Cordisburgo, Lagoa Santa, Prudente de Moraes, Inhaúma, Confins, enfim, Capim Branco, Matozinhos, Pedro Leopoldo, e aí a gente começou a fazer um trabalho junto com toda a cadeia produtiva do turismo, né? Eu tinha ficado claro para mim que eu, enquanto um hotel sozinho, teria que trabalhar muito para conseguir trazer público para cá, e aí a gente acabou, através da Associação Comercial de Sete Lagoas, fazendo um trabalho que existia na época com os hotéis. Existia uma câmara, né, a câmara temática da CI, dos hoteleiros, e aí nós nos juntamos já naquela época, Hotel Real, Vila Serrana, Lago Palace, o Residência e tal, junto com Águas do Treme. Formou-se um grupo empresarial, não foi? Sim, como se fosse um grupo empresarial, exatamente. E a gente começou a fazer estratégias e, infelizmente, hoje você tem um desdobramento disso muito bem consolidado, que é o Grupo Y, né? Que é para mim, uma referência em termos de gestão coletiva de segmento e que está dando seus pulos aí para superar esse momento aqui agora. Então, uma outra lição... Setor que foi tão atingido, né, Thomas? Como? É um setor que foi muito atingido, né? Muito atingido mesmo. A área de gastronomia e de hospedagem, gente, o turismo geral realmente tomou uma rasteira feia, né? E, então, os grandes aprendizados, né, que eu tenho para compartilhar dessa jornada, Valdez, é a importância do associativismo. Gente, sozinho você pode até ir mais rápido, mas junto você vai muito mais longe. Sim. Muito mais longe. E tem muito mais condições de enfrentar desafios como esse que a gente está vivenciando agora, né? Sei que motivos internos lá no Águas do Treme acabaram reposicionando o empreendimento e eu acabei, então, investindo forte nessa questão do desenvolvimento do turismo local. Acabei fechando uma parceria com a Master Turismo, que tinha uma agência aqui na Lagoa Paulino, né, onde a gente então começou a fazer o atendimento para os empresários locais, para viajar para fora, e o meu foco era fazer o turismo receptivo, ou seja, trazer gente para cá. Então, junto com uma parceria com a Associação Comercial, a gente fez uma série de eventos, trouxemos o Rally de Minas Gerais, etapas do Campeonato Mineiro e do Brasileiro de Rally para Sete Lagoas, fizemos 4 edições aqui, foi muito bacana. Começamos um projeto para desenvolver a parte de empreendedorismo, de tecnologia, chamado Politec, onde a gente teve um apoio forte do Sebrae. O Sebrae sempre foi um parceiro gigante nessa história toda. Mas, enfim, a prefeitura, na época, tinha outras prioridades e não enxergou nessa questão da inovação e da tecnologia uma oportunidade para o município. Ainda bem que tem o Santa Helena Valley hoje aí, que está lutando para trazer esse conceito para cá, né? Conversamos sobre isso ontem aqui também. Conversei ontem com o secretário de Desenvolvimento lá do Paraná, lá de Francisco Beltrão, no Paraná, e ele falava justamente sobre isso. E a implantação disso, quanto mais cedo for, melhor é para o município, né?
E a gente pega, desde crianças mexendo com robótica, que pode ser uma estratégia, até as startups, né? Como você mesmo falou, Santa Helena Valley fazendo isso aí hoje, graças a Deus. Mas a gente ainda está muito atrasado nesse ponto, né? Eu me lembro que foi quando desse momento, né? Da implantação disso e que era tão difícil. Pois é, e é despertar esse espírito empreendedor aqui, né? A cidade vinha numa crescente muito boa, quer dizer, você vê, a Ambev estava aí, a Iveco estava aí num processo de expansão gigantesca, a Brenan veio, né? Estava vendo toda uma mudança de inovação, de crescimento, e o momento era muito oportuno. Tanto é que, na ocasião, eu fui convidado pelo Unifem para implantar a incubadora de empresas, justamente para ajudar os micro e pequenos empresários a terem um apoio físico e um apoio técnico também para implantarem os seus negócios. Mas a gente percebeu que a maturidade dos microempresários ainda estava aquém dessa oferta. Chega na hora de separar e pensar em fazer plano de negócio, estudar, isso dá trabalho, não, vou fazer do meu jeito. E aí a gente tem a estatística que, infelizmente, muitas empresas acabam não sobrevivendo, né, o teste da verdade, que é o teste de mercado. Mas, enfim, para ajudar nesse processo, tive o privilégio de trazer para Sete Lagoas a escola de formação gerencial do Sebrae, né, uma metodologia que é voltada para os alunos do ensino médio e tem um currículo concomitante com o currículo convencional que desenvolve todo o olhar empreendedor, que ajuda já o jovem na sua adolescência se conhecer melhor. E aí, gente, autoconhecimento, essa é a chave da virada. Olha no espelho e diga para ele, espelho, espelho meu, quem sou eu? O autoconhecimento é essencial para qualquer líder hoje poder se reinventar. Eu preciso entender aonde que eu estou, eu preciso entender quais são as minhas aspirações, eu preciso entender, tem até alguém apaixonado aí. Obrigado pelos Estou corações. vendo, bastante Obrigado coraçãozinho mesmo. subindo. A gente precisa entender quem é que eu sou. Né? Qual é a minha missão, qual é o meu propósito nesse planeta, para que eu vim aqui? Porque, gente, a verdade é a seguinte, todos nós, sem exceção, somos seres divinos. Tá? E não interessa se você nasceu na roça, num distrito rural, longe, se você nasceu na sede, se você nasceu na capital, se você é de uma família de bens ou de uma família humilde. Nós, enquanto seres humanos, temos um potencial fantástico que é subaproveitado demais. É subaproveitado demais. E, infelizmente, o sistema educacional, no mundo inteiro, tá? Não é só o Brasil. No Brasil a coisa está um pouco mais complicada, mas no mundo inteiro, o sistema educacional não se atualizou à realidade que o mundo requer hoje. Então, poder trazer uma nova proposta pedagógica para Sete Lagoas foi muito bacana. Foi muito bom. Hoje é lá na FEM, né? Oi? Hoje está estabelecida lá na FEM, é isso? A Escola de Formação Gerencial ela foi implantada pelo Centro Universitário, pela FEM. Né? Eu soube depois que houve uma mudança no currículo. Então, a proposta original do Sebrae ela durou durante alguns anos. Inclusive, o meu filho mais velho ele fez o ensino médio lá e eu sou muito grato por essa oportunidade. Que ele hoje está fazendo engenharia da computação, está trabalhando em Belo Horizonte, aos 22 anos já está independente, está feliz e está na crista da onda ali no mercado com muita demanda. Mas parece que eles revisaram a proposta pedagógica deles para atender o que a grande maioria ainda busca, que é a receita escola, faculdade, emprego, de preferência com estabilidade. Gente, esse mundo ele ainda existe, mas ele não consegue absorver toda a mão de obra. Né? Sim. Então, eu vejo, nada contra as pessoas que almejam estabilidade, é legítimo isso, né? A busca pela sobrevivência, pela segurança, é algo muito legítimo e inerente à sobrevivência do ser humano, está tudo certo. Mas a grande verdade é que as oportunidades do mercado são muito limitadas. Né? Sim, sim. Enfim, então dentro do olhar empreendedor, a gente poder reconhecer que existem muitas outras alternativas, além
da gente pegar um emprego, a gente tem a possibilidade de trabalhar como empreendedor, a gente tem a possibilidade de assumir, no caso, as famílias que têm negócios, né, de dar continuidade aos negócios que os pais construíram. Enfim, tem várias estradas por aí. E aí o setor da educação, algo que me tocou muito, fez muito sentido para mim, e o Sebrae tem feito um trabalho fantástico nesse sentido, levando para toda a rede pública, né, essa proposta de implantar a educação empreendedora, que inclusive recicla a mentalidade e o mindset dos professores, que eles também foram, né, especialmente professores da minha geração, que foram educados assim como eu. Poxa, o modelo de sucesso qual é? Pega uma faculdade, pega um bom emprego, faz a carreira, se aposenta e vai ser feliz. Esse Sim, era o modelo mental que a gente tinha, só que esse modelo hoje não se sustenta mais, até porque pouquíssimos de nós tivemos uma educação financeira que nos permitisse criar uma condição de aposentadoria confortável. claro. Independência financeira é um privilégio de poucos, não é? Então, esse é um déficit que nós temos no processo da educação, é de aprender efetivamente a lidar com o dinheiro. Esse é um desafio grande. É uma grande E chave, nós, né? pois é, e nós como líderes de negócios, né, nesse processo da reinvenção, temos a grande oportunidade de avaliar, bom, como é que eu estou gerindo o meu negócio, como é que eu estou gerindo a minha família. E entender que eu, enquanto empresário, eu tenho que compreender que a minha organização, a minha empresa, ainda que seja o eu sozinho, eu consultor, eu contador autônomo, ou eu esteticista, ou eu psicólogo, enfim, é diferente do eu família. Então, se tirar dinheiro da empresa para cobrir despesas pessoais, é um erro. É um erro porque a tua empresa ela não vai apresentar os resultados que ela efetivamente gera. Então, enquanto gestor, né, líder, você precisa ter clareza sobre essa separação do dinheiro da empresa. Né? A empresa é uma entidade, a sua família é outra entidade. Sim. E a empresa é um Ontem, caminho. Fala, Valdez. pode concluir. A empresa que você tem, criou, é um caminho para gerar essa subsistência da sua família. Agora, para que isso aconteça, tem que ter todo um processo de planejamento, tem que ter todo um processo de vendas, tem que ter todo um processo de gestão, tem que ter todo um processo de atendimento a clientes, de controle de qualidade, e por aí vai. Sim. Ontem a gente até conversava também sobre esse ponto aqui, é um ponto em comum entre Sim. consultores empresariais, né, que a gente Uhum. sempre fala, não misture as finanças de casa, as finanças pessoais, com as finanças do seu empreendimento, do seu negócio, e é Sim. tão difícil separar, né? Para a gente que é autônomo, então, fazer algo dessa forma é mais difícil ainda. Até que você consiga entrar no eixo é muito difícil, realmente. Mas o empresário ele não consegue ver isso na gente, né, Thomas? Enquanto figuras que estão passando o conhecimento para ele, né? Como consultores mesmo. A gente fala e talvez eles não entendam da forma correta, né? Gente, nós não queremos que você pare de receber pela empresa, né? A gente só quer que você estipule quanto você precisa ganhar da empresa, para que tenha um negócio sólido, né? O dinheiro da empresa não é seu, é da empresa, né? E o que você precisa para sobreviver é que é seu. Então a empresa te paga para você trabalhar para ela, né? Eu costumo dizer que você é funcionário da sua própria empresa. E é exatamente isso, né, Tom? Verdade. Enfim, aí depois de implantada a escola, um ex-diretor meu da área de catering, onde eu trabalhei lá atrás em São Paulo, na década de 80, logo que eu voltei da Alemanha, me achou aqui e me convidou para fazer uma operação de resgate de um grande contrato que eles tinham aqui na cidade, de alimentação, e que estava passando por sérias dificuldades e precisava de alguém enfim, para dar uma virada no negócio. E ele me fez uma proposta que eu não tive como negar. E aí fomos fazer esse trabalho lá durante 3 anos. Foi um trabalho muito rico, desafiador. E chegou num ponto, e eu não tenho problema nenhum de admitir isso aí, que eu vi que, gente, eu estou fora do meu propósito.
eu estou indo lá pela grana. Tá certo que o dinheiro é importante, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Mas quando você vende a sua alma pelo dinheiro, isso tem Sim. consequências ruins. Eu vou admitir para vocês que teve dias... Eu entrei num processo de depressão muito sério e teve dias que eu ia chorando para o trabalho. Agora você imagina a figura, um homem 2 metros de altura, chorando aos prantos como uma criancinha, porque estava indo para um lugar que não tinha mais nada a ver com ele. E nada contra a empresa, hein? A empresa é fantástica, uma empresa super séria, super profissional, mas eu estava fora do meu eixo, eu estava fora do meu elemento. Aí, de novo, vem a questão da importância do autoconhecimento. E você entender qual é realmente a tua competência, qual é a tua vocação, qual é a sua habilidade, o que você faz naturalmente, coisas que você entra no chamado fluxo, né? Existe um conceito chamado flow, que você tem um nível de desafio que seja estimulante e passível com suas competências e com a tua natureza de fazer. Então, essa questão do autoconhecimento, gente, é fundamental para você poder se reinventar nesse momento de pandemia. Né? E Maravilha. não tem nada demais em começar de novo, gente. Nessa jornada toda aí, eu fali 8 vezes, tá? Normal. Dói, é chato, a gente passa vergonha, o nosso ego, o nosso orgulho não aceita, não admite, mas faz parte da jornada. Então, é isso aí. Não, maravilha. E hoje eu trabalho como consultor na área da educação, né, prestando serviço para o Sebrae. Agora houve, por conta da pandemia, aí uma pausa, digamos assim, por conta, né, até do recesso escolar, recesso entre aspas, né, as escolas estão migrando para o digital, mas eu já vinha nesse movimento do digital desde o ano passado, me juntei com 2 outros consultores e nós a gente já contratou uma plataforma para digitalizar a nossa consultoria e hoje a gente está fazendo consultoria online, consultoria digital com empresas, ajudando empresas que estão nesse momento de transformação a conseguirem se encaixar e terem mais clareza, né, sobre como sair desse lugar para ir para um lugar novo. Maravilha. Então, Valdez, se desculpa se eu demorei muito para responder, mas isso é o Thomas. Não, não, de maneira alguma. Estou aqui escutando com atenção realmente, porque é o propósito do Prosa de Empreendedor. É dividir realmente, né, poder ajudar com o conhecimento, mas também com a própria história. Né? A gente é empresário, a gente também passa por situações que dificilmente um empresário não passe. Né? Então, escutar de você isso aí também, eu acho que é motivador para muita gente, viu, Thomas? Eu queria que você falasse um pouco, antes da gente entrar, inclusive, no assunto específico, né, liderança, porque foi quando eu te conheci, a Semana Global do Empreendedorismo. Sim. Qual a importância disso para hoje? Eu vou falar por mim, que talvez mudou a minha visão de negócio, né, a Semana Global, e de lá para cá as coisas só melhoraram, né? Só a tendência foi realmente melhorar porque eu busquei conhecimento em relação a isso. Mas a Semana Global para Sete Lagoas naquele momento, nós ganhamos um prêmio, né, naquele ano, 2014, maravilhoso mesmo. Não me lembro os números aqui de cabeça, não sei se você tem, mas muita gente Tem, envolvida. não lembro eles de cor, mas assim, basicamente Sete Lagoas foi reconhecida pela Endeavor, que é a organização no Brasil que abraçou a ideia de Semana Global do Empreendedorismo. A Semana Global do Empreendedorismo é um movimento que nasceu na Inglaterra, tá? Acho que foi 2009, alguma coisa assim, não me lembro ao certo. 2008 ou 2009, porque a Inglaterra estava estagnada. E aí o primeiro-ministro da época, junto com algumas pessoas de fundações de fomento, propuseram esse desafio da Semana Global do Empreendedorismo de fomentar durante uma semana várias ações que despertassem o empreendedorismo para abrir novas possibilidades, abrir novos horizontes. E esse movimento começou a se espalhar pela Europa, depois acabou espalhando pelo mundo. Se não me engano, são 100 e poucos países que aderiram a esse movimento, e no Brasil isso é coordenado pela Endeavor, que é uma organização que fica em São Paulo,
e tem braços no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. E a proposta para Sete Lagoas, assim, eu tava vendo todo o potencial que tem os jovens, né, com todos os centros universitários que tem aqui, e a oportunidade, a abertura que o mercado estava trazendo, e a coisa não desembolava. Então, conversei com a diretoria da Associação Comercial, da qual eu sou membro e associado, e propus a eles a gente fazer esse movimento para trazer e despertar essa atividade em Sete Lagoas. E foi muito bacana. Foi um processo de construção, né? Nós começamos no início do ano, o pessoal da Endeavor de Belo Horizonte veio para cá, deu um apoio muito importante para a gente, e aí a gente foi juntando agregados e trazendo a proposta. Olha, nós queríamos fazer em novembro um movimento de uma semana com várias atividades para despertar o espírito empreendedor. Até que a gente conseguiu juntar, se eu não me engano, na época foram 36 entidades que participaram do movimento no final, né, entre as faculdades, entre empresas, a prefeitura entendeu a relevância e apoiou muito o processo. Sim. Tanto é que a Secretaria de Educação fez um movimento fantástico na época nas escolas municipais. E Sete Lagoas, por esse motivo, teve um reconhecimento da Endeavor como uma cidade com o maior número de eventos por cidadãos, por habitante. Isso. Né? E isso foi motivo assim, de muita alegria, né? Da gente ter conseguido despertar, e as pessoas que participaram efetivamente aproveitaram muito. Nós trouxemos palestrantes e teve um evento muito legal. Mas é aquela história, né? Tem que ter uma continuidade. E naquele momento, eu estava em outro, que era um trabalho voluntário que eu fiz na ocasião, mas eu estava com outros projetos que estavam me absorvendo e eu não tinha mais tempo para continuar. E aí as pessoas que se propuseram a continuar foram fazendo, mas com o tempo, como não houve o apoio, depois também houve mudança na prefeitura, e aí acabou que voltamos É, voltamos à estaca zero. E essa é uma das questões também que nós líderes temos que trabalhar, a questão da persistência, né? Você ter o foco e ter a tua persistência muito clara para ir lá. Se aquilo faz sentido para você, se aquilo te movimenta, não é um trabalho, não é um fardo, é uma coisa que te realiza, que te permite se manifestar enquanto ser humano, enquanto profissional. Né? maravilha. Thomas, então, dentro do assunto que a gente se propôs a falar, Sim. de que forma a liderança pode ajudar o empresário a sair dessa crise que a gente vive, econômica, por que não? Né? Ainda está muito no início dela, mas como contador posso falar que eu já vi ela na prática, né? Eu vejo faturamentos de clientes realmente caindo bastante, demissões, outras alternativas que o governo deu, mas também para redução de custo. Então, como que você pode me falar que a liderança pode ajudar o empresário a sair dessa crise? Bom, eu entendo, Valdez, que a liderança é o próprio empresário, ou no caso daqueles que são contratados e ocupam funções de lideranças, eles são os intraempreendedores, né? Eles são os intraempresários. Eu volto a dizer, eu acho que o primeiro passo é a questão do autoconhecimento. Tem a famosa frase do Einstein, que é loucura você querer resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas. Então é preciso mudar. E essa mudança, ela passa pela inovação. A inovação, por sua vez, para muitos, ela é sinônimo de inteligência artificial, de tecnologia, de aplicativo no celular. É também, mas não é só. Inovação é simplesmente uma nova ação, fazer alguma coisa de uma maneira diferente. E ela pode ser sem grande dependência da tecnologia. Claro que a tecnologia ajuda. Mas você pega o caso, por exemplo, das Havaianas. Quem é que lembra da boa e velha Havaianas da década de 60 e 70? Aquela solinha branca, né? Amarela, né? A chapa branca com as 3 tiras. Continua sendo a mesma coisa, mas olha a Havaianas hoje, olha a diversidade de modelos, de cores, estampas que tem. Eles continuam fazendo essencialmente a mesma coisa, mas inovaram o seu processo de fazer.
Você pega o processo, por exemplo, do café, a inovação do café. O café tem o seu lado ritual, que é maravilhoso, você ferver a água, coar, esperar e coisa e tal, né? Café com prosa. Mas hoje em Sim. dia, na dinâmica do mundo, às vezes você não tem tempo para fazer esse ritual. E mesmo assim, você quer o café, porque o café é um estimulante, enfim, é um fator de socialização. Então você pega, por exemplo, a Nestlé inventou o Nespresso, que não tem inteligência artificial, não tem computador, mas tem muita tecnologia, tem muita inovação. O processo de embarque, né? Antigamente você chamava o passageiro para embarcar no avião, botava Anos. aquela... Oi? Posso te cortar um segundinho? A gente tem Claro. 22 Botava anos. aquela... Oi? Posso te cortar um? A ideia basicamente, né, do líder para poder reinventar o seu negócio. Autoconhecimento é um ponto de partida, é reconhecer que é hora de inovar, é hora de fazer as coisas de uma maneira diferente e que esse fazer diferente, ele obviamente ele considera a tecnologia, mas ele não depende de tecnologia, ele depende muito mais de atitude, uma questão de modelo mental. Então, no momento em que o líder ele admite e reconhece que o jeito que ele vinha fazendo as coisas não dá mais certo, ele tem a grande oportunidade de se reinventar e fazer de novo. Não é? E aí vem um grande desafio que é o seguinte: qual é a sua postura enquanto líder, especialmente quando você tem uma equipe? E mesmo que você seja o eu empresário, né? Eu líder de mim mesmo, como é que é o teu processo de liderança? Você tem ainda aquele olhar do chefe, que a coisa está toda centralizada em você? Ou você tem mais um olhar de liderança, onde você ajuda a sua equipe a fazer seus movimentos? Onde tem transparência, onde tem confiança, onde tem clareza. Porque o líder ele é o exemplo, ele é o espelho. E a equipe, invariavelmente, é reflexo do comportamento do líder. Então, através dos comportamentos do líder, ele transmite, às vezes escancaradamente, às vezes veladamente, quais são os seus valores, ele transmite os seus princípios e ele acaba adotando práticas, implanta ferramentas e processos que moldam o modo de funcionar da empresa. Agora, a questão é, que ambiente é esse que ele cria? Tem uma equação, um estudo feito pelo Kurt Lewin, que é um psicólogo, e que diz o seguinte, que o comportamento é a função de uma pessoa e o seu ambiente. Qual é o ambiente que você tem dentro da sua organização para poder se adaptar a essa nova realidade da pandemia? É Motivar um os ambiente, seus funcionários, né, Antônio? exatamente. É um ambiente de confiança, onde as pessoas têm clareza sobre o que se espera delas, né? Porque se não tem confiança, eu posso dizer para você, sem titubear, que está tendo prejuízo. Se não tem confiança no teu ambiente de trabalho, você está tendo algum tipo de prejuízo. E esse novo momento, diante de tanta incerteza, a gente tem que ter clareza que, por mais que a gente pense e planeje, as coisas podem dar errado, e vão dar errado. E como é que a gente lida com ele? Nós temos no mundo ocidental muito pouca tolerância para o erro. No Brasil isso é muito forte. O erro é feio, tem que ser evitado, e é claro que o erro intencional deve ser evitado, mas é através do erro que a gente vai achando o caminho para o acerto. Não é? Então, quando você planeja um negócio, o negócio não dá errado, qual é a reação tua? De recriminar o funcionário, chamar atenção, mandar embora, dar penalização, porque nós aprendemos, infelizmente, que errar é ruim, errar é feio. Certamente cada um de nós na nossa história de vida, seja através dos nossos pais, que fizeram com certeza o melhor que eles deram conta de fazer, mas também viveram isso, trouxeram isso, ou na escola. Né? O menino faz algo errado na escola, a menina faz algo errado, a probabilidade da turma tirar uma onda e zoar a criança é gigantesca. Aí ela para pensar, puxa, eu tento fazer algo diferente, eu vou ser recriminado, eu vou ser reprimido, poxa, isso dói, eu não vou fazer isso, eu vou continuar fazendo. Só que aí o potencial fica, né, aquela história ali. E você não cresce, você não evolui. E a evolução, ela implica em erros e acertos, isso faz parte do processo. O Alisson está colocando aqui, líder hoje seria uma forma de gestor de ideias e comportamento. Isso se aplicado a essa nova fase, Alisson, com certeza,
um gestor de ideias e de comportamento, absolutamente. Agora, um líder de sucesso é um líder que lidera pelo exemplo, né? Aquela história, não faça o que eu faço, né? Não faça o que eu digo, não faça o que eu faço, isso não rola, isso não funciona muito bem. Então, é importante criar um ambiente de segurança na organização. Que sejam 2 pessoas, que sejam 3 pessoas, que sejam 10, 15, enfim, depende do tamanho da organização. Mas o grande desafio é a gente trabalhar o nosso modelo mental. Como é que a gente consegue gerar mais valor para o cliente de uma maneira rápida? O cliente hoje está precisando de solução rápida e acessível. Então, aquela mentalidade, não, eu comprei um negócio por X, eu vou dobrar o preço para revender, pode dar certo, mas provavelmente não vai dar, porque está todo mundo segurando. Sim. Tem muita gente fazendo coisa gratuitamente, né? Então, sempre pensar em como fazer algo no menor tempo, ao menor custo possível. E isso passa por um processo de transparência com a sua equipe, isso passa por um processo de diálogo, né, contínuo com a sua equipe, e algumas ações que precisam ser feitas diariamente. Então, o que a gente observa é que muitas empresas têm desafios de comunicação, porque eles chegam lá, cada um tem a sua rotina, vai lá, entra, brrr, corre, e não param para pensar, não param para conversar, não param para olhar para uma situação importante, olhar para essa situação de uma maneira isenta, olhar para a situação, não para as pessoas que estão lá, para a situação que a gente precisa resolver. Você acha que isso passa muito pelo planejamento, Thomas? Sim, o planejamento faz parte, Valdez, mas antes do planejamento existe a real intenção do líder, né? E aí, talvez os que estejam nos perguntando, tá, mas como é que eu faço isso? Eu não sei fazer isso. Você não está sozinho, tá? Você não está sozinho. Tem muitas pessoas que também não sabem como fazer isso, como fazer essa transformação. E é aí que vem a importância da gente reconhecer e admitir que nós não somos super-homens e nós não temos obrigação de ser super-homens ou mulheres maravilha, né? Nós somos vulneráveis, nós temos as nossas falhas e está tudo bem. É importante a gente aceitar isso. Ei, Delane, obrigado pela presença, bom te ver aqui. Boa noite, Colega que faz Delane. parte de um grupo de palestrantes, acabou de fazer uma live fantástica, eu não pude assistir, que eu estava aqui dentro. Mas, então, essa questão da gente reconhecer que a gente tem algumas falhas e a gente tem algumas fraquezas, e está tudo bem. Pede ajuda, conversa com o Valdez, conversa comigo, tem outros consultores por aí, gente, tem muitas pessoas disponíveis para ajudar quem está precisando de ajuda, para ter mais clareza, você conseguir entender o seu negócio como uma organização sistêmica, né? Onde tem muitas interrelações e compreender que tudo isso se trata, no final das contas, de um processo, de um sistema de geração de valor. E a geração de valor, não estou falando do custo, do valor financeiro, não. É de uma percepção de valor que o cliente tem, de que um problema que ele precisa resolver pode ser resolvido com a sua ajuda. Então, aí, obviamente, entra todo um processo de planejamento, sim, até da gente se estruturar e se planejar para começar a trabalhar com isso, a lidar com isso e a enfrentar esses desafios, né? Sim. Ô, Silvio, boa noite, colega Gold. Boa noite, Silvio. Estamos chegando ao fim, né? Foi um tempo aí muito bacana, onde você pôde contar um pouco da sua história, falar também um pouquinho aí sobre liderança. Antes da gente fazer as considerações finais mesmo, gostaria de deixar 2 recadinhos, porque realmente era para ser falado lá no início da nossa live, mas eu deixei para o pessoal ir entrando, se inteirando um pouquinho mais. E tem uma demanda social que me chegou hoje e que eu gostaria que todo mundo que está assistindo a live, que pudesse também compartilhar disso com a gente, né? Uma amiga, uma parceira de contabilidade me pediu para que eu pudesse falar aqui, e então vai um abraço para a Zaira, que é uma contadora também aqui da cidade, e ela está arrecadando alimentos para uma família. Essa família está necessitando muito,
de doações, e eu acho que é um momento bacana para todo mundo ajudar. Então, todo mundo que quiser, que assistir a live aqui na íntegra ou então depois, que quiser ajudar, pode entrar em contato comigo. Não vou passar o telefone dela aqui na live para não ter um problema maior, né? Muita gente ligando e tudo mais. Mas pode entrar em contato comigo que eu repasso, tá? E se puder doar, acho que é muito bem-vindo realmente. Costumo dizer que é até a frase que a gente utiliza no projeto Contabilizando Sorriso: ninguém é tão rico que não precise de ajuda e nem tão pobre que não possa doar. Então, acho que é uma frase maravilhosa e que eu tenho certeza que todo mundo pode doar um pouquinho. Um pouquinho eu tenho certeza que pode. E o outro é mandar um abraço também para um amigo meu, que montou uma lojinha na Vila Lobos, aqui em Sete Lagoas. O Lê está assistindo a gente sempre lá também. Me pediu para mandar um abraço para ele, lá da Visual Story. Então, um abraço para ele. Ele vai mandar um brinde para a gente aqui, para a gente poder sortear também nas lives. Então, mandar um abraço para o Lê lá e boa sorte para ele, né, Thomas? Empreendimento novo é algo que ele precisa. Planejamento do Lê. Tem que ter um planejamento bacana para que não quebre realmente. E, diante disso, Thomas, queria te agradecer pela confiança, primeiramente, em aceitar o convite. É muito gratificante quando eu trago alguém que eu confio, porque eu sei que tudo que for falado aqui vai ser utilizado pelas pessoas. Então, acho que você tem a mesma percepção que eu. Talvez uma palavra que a gente fale que entre na memória de alguém já faz diferença para a gente. Então, com certeza. Muito obrigado mesmo. Antes de você encerrar a sua parte, existe algo aqui no Prosa de Empreendedor que é cultivar a leitura nas pessoas. Cultivar, como eu falei, né, era um projeto para que as pessoas lessem, porque era um artigo, um texto, alguma coisa. Então, eu sempre falo uma poesia, um texto mesmo, qualquer, uma música. Hoje vai de música. Hoje eu vou ler um pedaço aqui de uma música que eu gosto muito e que tem muito a ver também com o momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, e eu acho que é um momento de reflexão muito grande. Então, é uma música do Vanderly, mineiro também, né? Falava uma linguagem mineira muito bacana e chama Meu Jardim. Vou ler só um pedacinho, tá, Thomas? E aí depois você faz suas considerações finais. Claro. Meu Jardim, do Vanderly. Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores. Tô revendo a minha vida, minha luta, meus valores. Refazendo as minhas forças, minhas fontes, meus favores. Tô regando as minhas folhas, minhas faces, minhas folhas. Tô limpando a minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando a minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo as minhas culpas, meu veneno, meu vinho, escrevendo as minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim, estou cuidando bem de mim. É uma linda música, uma linda poesia. Eu acho que diz tudo para a gente, né? Eu não vou falar ela na íntegra aqui, porque realmente é lindo, 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 porém é grande o texto. E acho que fala tudo. Escuto essa música praticamente todos os dias e acho uma poesia maravilhosa. E diante disso, eu não tenho mais o que falar, senão muito obrigado pelo convite. Seu encerramento dessa poesia foi perfeito. Te agradeço muito, agradeço a todos que estiveram presentes aqui conosco. Espero que tenha inspirado, tenha dado alguma contribuição que possa ser útil para vocês. E o momento é de se reinventar mesmo. Com toda certeza. Thomas, antes de você encerrar, gostaria que você deixasse seu site, suas redes sociais, para que as pessoas também possam te seguir, te procurar lá. Tá ótimo. Valdez, eu penso o seguinte, vai ser mais fácil eu digitar aqui rapidinho, deixa eu colocar aqui. Pode, por favor. Porque o meu nome é alemão e é difícil para chuchu. Então é mais fácil.
Esse aqui é o meu contato no Instagram, né? E, Silvio, obrigado pela presença. Faz tempo que não nos falamos. Te agradeço aí por acompanhar a gente. E ali a gente pode se encontrar. E eu estou à disposição para quem precisar conversar. E sem compromisso, se quiser fazer um contato, a gente conversa. Vamos trocar uma ideia sobre os desafios que vocês estão vivendo. E quem sabe eu possa contribuir, né, junto com o Valdez, que também vem fazendo um trabalho fantástico nessa linha. Não, maravilha. Eu posso só falar que qualquer um que queira te procurar já é bem aconselhável, tá? Conheço os produtos que você vende, né? O serviço que você vende de qualidade. Então, qualquer pessoa que quiser te procurar, eu sei que vai ser muito bem recebida mesmo. E vai sair, com toda certeza, modificado de um treinamento que você possa dar. Posso ter certeza disso. Então, Thomas, o Alisson falou aqui que gostou muito da nossa live. O Silvio está falando aqui, que está junto com você aí. Obrigado, Thomas. Boa noite. Fica com Deus, realmente. E, se Deus quiser, numa próxima, a gente vai falar sobre outros assuntos que eu sei que tem muita coisa boa ainda para a gente poder conversar. Façamos isso, Valdez. Te agradeço pelo convite, agradeço a todos que nos acompanharam. Uma boa noite para vocês. Bom resto de semana e vamos em frente que a pandemia vai passar. E nós vamos sobreviver e vamos ser fortalecidos dela. Se Deus quiser. Um abraço, Thomas. Até mais. Obrigado, Valdez. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, com Deus. Tchau, tchau.